E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Bluelock, dessa vez para fazer a análise do capítulo 303, que trouxe muita informação sobre o início desse arco da Copa do Mundo Sub-20, com os países que vão estar nela e com os New Gens aparecendo de vez nessa Copa. Vamos falar sobre tudo isso, as informações mais importantes vai estar aqui nesse vídeo que você não pode perder. O capítulo começa com o Batistuta muito feliz pelo resultado da Bluelock TV ao redor do mundo, com mais de 150 milhões de assinantes. Vários tweets sobre o Izag, do Kaiser, tá bombando, e ele fica feliz pelo tanto de dinheiro que isso deu, cerca de 78 bilhões de ienes. Ele continua comemorando por causa do faturamento da BLTV, por conta do bom relacionamento com a PIFA agora, e principalmente porque ele tinha ganhado muito. Logo depois, o Ego chega na sala dele e o Batistuta agradece ao Ego por ter feito a Associação Japonesa de Futebol ter lucrado tanto com o Bluelock, mas ele pergunta muito eufórico por que ele tinha cortado o Nagi. Ele sabia que o Nagi era muito popular entre as pessoas e, parado com muita calma, o Ego diz que eles já tinham combinado isso antes. O Batistuta, indignado, grita com o Ego dizendo que todo mundo tá caindo em cima deles com a eliminação do Nagi. Ele sabia que o Nagi era um ativo muito valioso e pede para que o Ego faça um novo time ou traga ele de volta. Mesmo assim, convicto da escolha, o Ego diz que ele vai dar a vitória ao Japão e nesse projeto ele era Deus. Aqui corta para Anri numa coletiva de imprensa com vários jornalistas e com 4 jogadores representando a seleção japonesa atual: o Izag, o Rin, o Aiko e o Sendo, porque o Sendo eu não sei. E a Anri explica como funcionou as etapas do Bluelock até eles chegarem nessa terceira etapa, que sobraram 23 jogadores. A terceira fase era a Copa do Mundo Sub-20. Ela diz que a sede vai ser no Japão, vão ter 64 países, que é um número recorde, e fala dos países principais que vão estar na Copa, sendo eles Brasil, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Marrocos, Estados Unidos, Egito, China e o Japão. Falando um pouco do desempenho da França, aparecendo o Loki ali, e da Alemanha aparecendo também o Kaiser. Além disso, a Anri cita os 11 New Gen que vão estar na Copa, e ela finaliza dizendo que o objetivo é a vitória total. Agora a gente volta lá para a sala do Batistuta, onde ele e o Ego estão ainda discutindo sobre quem realmente é o chefe da bagaça toda. O velho diz que ele é o deus ali, dizendo que o Ego é só um sonhador contratado por ele. E ele dá uma ordem para trazer o Nagi de volta. Só que o Ego sabe muito bem o que ele faz. Ele diz se não está satisfeito para demitir ele então. Porque, de acordo com o plano que ele traçou, ele montou um time para representar o Japão na Copa do Mundo e vencer a Copa. Então, ele não tinha intenção de mudar os 23 jogadores que ele escolheu. Ele faz até uma pergunta para o Batistuta, perguntando se não foi ele mesmo que fez aquele acordo lixo com ele e que ele mesmo só podia escolher 23 jogadores. E segundo o Ego, o Nagi não está entre os 23. Voltando agora para a coletiva de imprensa, onde um repórter vai perguntando se era possível a gente ver o Rin contra o Loki, o Kaiser contra o Izag de novo, sobre o Lorenzo no Mundial e os New Gen aparecer. E a Anri responde que sim, é possível, só que dessa vez a Copa do Mundo Sub-20 vai escalar em outro patamar, vai estar em outro patamar por causa da Bluelock TV ter impactado o mundo. Então seria como se fosse uma Copa do Mundo com um mega evento, a proporção ia ser parecida por causa disso. E agora, mais do que nunca, eles teriam chance para mudar o cenário. Ela lembrando os jogadores do Bluelock que enfrentaram jogadores de nível mundial e o desempenho deles podiam transformar o sonho de vencer a Copa do Mundo do Japão em realidade. Mas na sala agora do Batistuta, voltando de novo, o negócio estava feio. Ele diz pro Ego que não vai permitir esse tipo de selvageria dentro da sala dele, que era melhor ele ganhar essa Copa do Mundo Sub-20. E o Ego responde que esse era o plano desde o início. Depois de ganhar a Copa Sub-20, ele ia colocar o Japão no centro do futebol mundial. E o Batistuta, com uma cara de psico, diz que se ele fizer isso, ele mesmo ia transformar o Ego no maior ativo de negócios do futebol. E por fim, a Anri chama o representante do Bluelock, Izag Ioichi. Ele chega perto do microfone e diz que vai fazer a Copa do Mundo Sub-20 o lugar mais quente do futebol. E corta para um fliperama,
onde o Nagi está sentado na frente de uma máquina de jogo, sem esperança nenhuma, com os olhos brancos. E o capítulo finaliza dizendo que faltam 47 dias para a Copa do Mundo Sub-20, com a nota do editor dizendo: Nagi, o exato oposto de Zag, que nunca desistiu de seu ego, ao contrário daquele Blue Lock de antes, agora está a um mundo de distância. E o próximo capítulo, rapaziada, 304, vai se chamar O Padrão dos Sonhos, que eu já fiz a previsão desse capítulo, então vai estar aí passando na tela final quando acabar esse vídeo. Então, quando acabar esse daqui, você assiste a previsão. Rapaziada, nesse capítulo tem muita coisa pra analisar e por isso eu vou separar, assim, passar por cima de algumas coisas, porque eu vou fazer outros vídeos separados para cada tópico que eu achei interessante nesse capítulo. Primeiro, o Batistuta com o ego. A gente vê ali uma certa ganância do dirigente da seleção japonesa, por causa do Blue Lock ter funcionado e tal. É uma coisa que a gente sempre soube que o cara é assim, é ganancioso. Até a capa dele tá cheia de corrente ali, de moeda. Então, o cara tá fazendo tudo aquilo por grana. Ele não tá nem aí pro futebol japonês. E tem aquele ditado que quem tem muito sempre vai querer mais, e é exatamente isso que acontece aqui. A Federação Japonesa já faturou cerca de 78 bilhões de ienes. E ainda assim, ele reclama com o ego sobre o ego ter eliminado o Nagi, considerando que o Nagi é popular no Blue Lock, que agora a gente sabe. O mundo, assim, a popularidade do Nagi é gigante. E isso ia render mais grana pra ele se tivesse o Nagi. E por um lado, quem torce pro Nagi voltar vai gostar um pouco do Batistuta agora, porque ele quer que o Nagi volte, e não pelo futebol ou dar uma oportunidade, mas sim porque o Nagi traz audiência e com isso traz grana. É uma coisa que eu disse numa análise que eu fiz anterior sobre o Nagi, sobre o Batistuta, assim, a fama do Nagi, como que ele podia voltar. Então eu vou deixar aí o vídeo aí nos cards. Só que do outro lado tem o ego, tem a firmeza que não vai chamar o Nagi de volta. E não surpreende isso, porque desde o começo já foi falado que iam 23 para a Copa, os primeiros 23 jogadores. E se isso fosse assim, quebrado, ia ser estranho, por causa que já foi estabelecido meio que uma lei, entre aspas, e se o Nagi voltar de alguma forma que não seja por uma lesão de um jogador, que aí vai tirar um e colocar outro, pra aí sim o Nagi ter que vir, se não for assim, você banaliza esse negócio de 23 jogadores, os primeiros ali da lista, e tira todo o peso que a gente tava esperando pra saber quem iam ser os 23. Uma coisa é certa, o Nagi não pode aparecer do nada. Essa é a minha opinião, pelo menos. Segunda coisa, é a coletiva de imprensa que eu achei interessante, sabe? Assim, é uma situação fora do habitual, do jogo atrás de jogo que a gente tá acostumado de ver. E esse momento foi muito importante para a seleção do Japão se colocar como uma seleção forte, uma seleção que vai estar na briga até o fim da Copa, sabe? Vai brigar até o fim. Seria como se fosse uma carta aberta para todas as outras seleções do mundo que vão disputar com eles, dizendo: ei, tá ligado aquela seleção do Japão de antes? Então, esquece aquilo, agora estamos aqui para competir. E no meio desse anúncio do começo da Copa, a gente tem várias bandeiras ali de seleções que a Henry cita, e tem vários campeões mundiais ali misturado com outras seleções que não são tão relevantes assim no futebol mundial, mas o fato é que ela fala sobre os New Gen também, e nessa parte é interessante porque enquanto ela fala dessas seleções, aparecem também os New Gen, e por isso eu vou fazer assim um vídeo separado, só focando especialmente nessa página do que eu achei sobre isso, das seleções que vão estar na Copa, pelo menos as que apareceram ali, que devem ganhar mais destaque, porque assim, tem muita coisa que dá pra tirar só dessa página. Mas é aquilo, é aquela página ou capítulo que vai te dar um gostinho do começo da Copa do Mundo, e eu vou analisar isso daqui em outro vídeo. E pra finalizar, eu coloquei essa parte na previsão do capítulo 304, que já tá no canal, já soltei. Depois de acabar esse vídeo, você vai lá pra ver, né? Dá uma moral. Mas sabe aquela última parte que aparece o Nagi também, o personagem que ele tá jogando, onde dá pra ver que o Nagi perdeu e aparece continuar em um número 3 embaixo? Eu não sei se eu tô pirando, mas pra mim tem um significado isso. Pra mim, significa os 3 momentos de mais impacto pro Nagi no futebol. A primeira foi a derrota pro Izag, que foi a primeira do Nagi no futebol, e a segunda foi a eliminação na Liga Não Egoísta, e consequentemente do Blue Lock. É como se fosse um jogo onde ele perdeu uma vez, deu restart, ele perdeu a segunda vez, deu restart,
E agora ele pode tá se perguntando nessa última página se compensa ele dar o continue para a terceira oportunidade, para ele tentar de novo. E o personagem do jogo que ele tá jogando serve para representar o Nag caído e derrotado, que foi essas duas quedas que ele teve, mas ainda dá para continuar, como tá na imagem, esse continue com o número 3 embaixo. Comenta aí se tem alguma coisa a ver ou nada a ver. Manda aí embaixo, qual a sua expectativa para essa Copa do Mundo Sub-20? Tá hypado no quê? Nos jogos, na evolução de alguém, nos New Gens? Eu, no caso, quero ver os New Gens jogando para ver, assim, o estilo de cada um, além das características que eles têm, além das seleções ao todo, ver os novos jogadores da Copa. E, rapaziada, já tem previsões no capítulo 304, eu já falei, né, no canal. O vídeo vai estar aí passando pela tela, então confere lá. Para mais conteúdo, como sempre, eu sei que é chato falar isso, mas é meu trabalho, então se inscreve no canal, curte o vídeo que ajuda demais a comunidade de Blue Lock crescendo aqui, aumentando, e também ajuda meu trabalho. Brigadão pra quem viu até aqui, até o próximo vídeo, valeu gente!